Começando, mais um programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus. Você que está na tua casa, você que está no teu aposento, fique sintonizado aí, não saia daí, que eu creio que Deus vai falar contigo. A gente sempre começa o programa com o momento da oração. Nós vamos abrir o programa com o momento da oração e depois nós vamos botar um louvor abençoado. Vamos para a abertura do programa com o momento da oração. Agradecer aqui as empresas, os empresários, todos os anunciantes, parceiros, amigos que anunciam comigo aqui, Eu creio que Deus tem abençoado e continuar abençoando todas as empresas, todos os amigos e parceiros que anunciam comigo aqui. Vamos, dar início ao programa com o momento da oração. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, coloca essa programação, coloca aqui esse estúdio, Senhor, me dê sabedoria, me dê humildade, me dê simplicidade, Senhor, para que eu possa ministrar a Tua poderosa palavra, Senhor. Venha falar ao meu coração, Pai, através do Teu Espírito, através da Tua palavra, Pai, que toda palavra que sair da minha boca, Pai, venha ser direcionado pelo Teu Espírito, direcionado pela Tua palavra, Pai. Assim coloco tudo diante do Teu altar, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora colocar um louvor abençoado da parte de Deus e daqui a pouco nós voltamos com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus. Apesar
voltando, com o programa Avivamento Espiritual da Palavra de Deus, eu trago hoje uma palavra abençoada da parte de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco, do mundo espiritual. Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadareno. A gente aqui vai falar algo um pouco forte, algo profundo, que nós vamos falar aqui sobre as entidades, os espíritos malignos que sobressaem sobre muitas coisas no mundo. E aqui eu trago um respaldo bíblico para nos alertar como vencer as trevas, vencer os ataques do mal. Livro de Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadareno. E chegando à outra margem do mar, você que tem dúvida desta palavra, Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadareno. E chegando à outra margem do mar, da província dos Gadarenos, saindo-lhe ao barco, lhe saindo logo ao seu encontro, e saindo ele do barco, lhe saindo logo ao seu encontro, 2 sepulcros, um homem com espírito imundo, ao qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões em cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e grilhões, em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, que não me atormente. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogando-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo permitiu. E saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por despenheiros no mar, e eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade, nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo também tinham visto, contaram-lhe aconteceram ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogar-lhe o que tinha fora, o endemoniado, o que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anunciai-lhe qual grande coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis qual grande coisa Jesus lhe fizera, e todos ficaram maravilhados. Então, aqui através desta palavra, através de Jesus aqui, existe o mundo espiritual, existe as entidades das trevas, espíritos imundos, demônios, entidades que lutam contra mim e contra você. Aqui, dentro desta passagem, Jesus ele nos relata esse endemoniado de Gadareno. Era um homem que vivia nos sepulcros,
é um homem que se retalhava, se cortava, porque na vida deste homem existia espíritos malignos, espíritos satânicos, religiões, legiões de demônios, entidades encarnadas, demônios que estavam no corpo daquele homem, que não deixavam ele viver uma vida abençoada. Ele vivia uma vida amaldiçoada, porque os espíritos do mal, as entidades das trevas, os demônios habitavam no corpo daquele homem. E esses demônios faziam com que esse homem se retalhava, esse homem vivia nos sepulcros. Aqui no versículo 3 ele diz, a qual tinha a sua morada nos sepulcros. Ele morava nos sepulcros, ele morava nos cemitérios, porque os espíritos malignos faziam ele viver uma vida endemoniada, uma vida degradável, uma vida triste, uma vida amaldiçoada, porque os demônios tomou posse daquele homem, os demônios tomou posse da vida daquele homem. Então aqui, através desta palavra, o que Jesus ele nos alerta? Aquele homem, ele estava possesso por demônios, possesso por legiões de demônios. Aqui ele diz, no versículo 4, porque tendo sido muitas vezes preso em grilhões, em cadeias, foram ele feito em pedaços e grilhões e migalhas, e ninguém podia amansar aquele homem, ninguém conseguia apacentar aquele homem, porque os demônios não permitiam ele viver uma vida abençoada. E aqui dentro desta palavra, no versículo 5 ele diz, e andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedra. Ele vivia se ferindo com pedra, se machucava, porque os demônios que habitavam no corpo daquele homem feria, machucava ele, porque era espírito maligno, queria destruir aquele homem. E aqui no versículo 6 ele diz, e quando viu Jesus ao longe, aquele homem viu Jesus ao longe, e os demônios que estavam naquele homem também viu. E aqui dentro desta palavra ele diz, e quando ele viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, pois, a Deus que não nos atormente. Olha a palavra triunfal que Jesus disse para esse homem e para os espíritos malignos que habitavam no corpo daquele homem. Olha que palavra linda que Jesus disse. Porque Jesus lhe disse, sai deste homem, espírito imundo. Ali Jesus liberou uma palavra profética. Espírito imundo, saia deste homem, porque a partir de hoje ele vai ser liberto através da minha palavra, através do meu espírito. Ele é um escolhido. Aquele momento ali foi triunfal, qual Deus, quando chegou, o próprio homem, naquele momento o espírito maligno sentiu que Jesus, o Filho de Deus, chegou para expulsar aquelas entidades, aqueles espíritos malignos que habitavam sobre aquele homem. E quando Jesus chegou perto daquele homem, ele só liberou uma palavra, espírito imundo, legiões de demônio, sai desse homem, sai desse corpo, e ali aqueles espíritos imundos saiu. E olha o que aqui aconteceu dentro desta palavra, no versículo 9. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? Jesus perguntou qual era o nome daquelas entidades, daqueles demônios que habitavam sobre aquele homem. Olha que palavra a qual Jesus perguntou para ele. E perguntou-lhe, qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo, Legião era o nome dele. Porque eram vários demônios, várias entidades demoníacas habitando sobre aquela vida. Então, meu irmão, minha irmã, o que Jesus aqui, através desta palavra, fala para mim, para você, nessa noite, nesse dia, neste momento? Quantas pessoas, às vezes, endemoniadas, espíritos malignos habitando sobre as pessoas? Quantos espíritos satânicos habitando sobre as pessoas? Pessoas, às vezes, nos vícios, na idolatria, na feitiçaria. Pessoas, às vezes, entregam um sentimento de perversidade porque demônios têm habitado. Há uma luta espiritual, há uma luta, uma demanda espiritual. Eu falo com a autoridade a qual Deus me deu. Eu já expulsei algumas entidades, alguns demônios, a qual Deus me deu autonomia na igreja a qual eu estava ministrando.
E naquele momento a qual eu orava, aquele espírito maligno que habitava sobre aquela pessoa, ela se manifestou. E ali no nome de Jesus, eu não sou nada, mas a palavra a qual Deus me ordenou, naquele momento eu orei e aquele demônio se manifestou e ali eu orei e expulsei em nome de Jesus aquela entidade, aquele demônio, e eram há vários naquele corpo. E naquele momento a qual eu clamei ao Senhor e Deus me deu autoridade dentro da sua palavra para expulsar aquela entidade. Então o que Deus fala para mim e para você, meu irmão, os demônios, as entidades, a gente só consegue expulsar com oração e jejum. Essa casta de demônios só se expulsa com oração e jejum. Não tem como expulsar os demônios de qualquer maneira. Tem que ter vida com Deus, tem que buscar a presença de Deus. Ali, as próprias entidades, os próprios espíritos malignos viram quem é Jesus. De longe ele já conheceu que Jesus era o Filho de Deus. Ele tinha poder e autoridade para expulsar aquela entidade, expulsar aquela legião de demônios. E ali dentro daquela palavra, Jesus olhou para aquele espírito imundo que habitava sobre aquele homem e disse, porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Então ali Jesus, com poder e autoridade, a qual Deus deu para ele expulsou aqueles demônios. E assim Deus quer te dar autoridade nessa terra para expulsar os demônios, expulsar os espíritos malignos, expulsar as entidades. Quantas pessoas, endemoniadas, sendo que as pessoas não conseguem ver. A gente só consegue ver o mundo espiritual com oração e jejum. Os próprios discípulos foram expulsar os demônios de um homem e os discípulos não conseguiram expulsar. E ali Jesus chamou ele, eles perguntou, Jesus, Senhor, por que não conseguimos expulsar essas entidades? E Jesus olhou para os discípulos e disse, vem aqui, víboras, que eu vou te explicar. Ele olhou para os discípulos e disse, esta casta de demônio só se expulsa com oração e jejum. Oração e jejum. Só se expulsa as entidades das trevas, os demônios, com oração e jejum. Então aqui dentro desta palavra, Jesus, com todo o poder e com toda a autoridade, expulsou aquela legião de demônios a qual habitava nesse endemoniado de Gadareno. Então, aqui através desta palavra, Deus fala para mim e para você. Você só consegue ver o mundo espiritual com oração e jejum e palavra de Deus. Oração, jejum e palavra de Deus. Ali Jesus conseguiu, porque primeiro Jesus era escolhido, era o Filho de Deus. Jesus estava debaixo de uma espiritualidade muito grande. O inimigo já de longe já sabia que Jesus tinha poder e autoridade para expulsar aquelas entidades. E lindo aqui dentro dessa palavra, que quando Jesus expulsou aquele espírito imundo que habitava sobre aquele homem, olha o que ele diz aqui, e rogando-lhe, e aqui o espírito maligno disse assim, e perguntou-lhe, qual o teu nome? Ele respondeu-lhe dizendo, Legião é meu nome, porque somos muitos. E rogando-lhe, não enviasse e o espírito maligno ainda pediu para Jesus, nos lança sobre aquela manada de porcos. E ali Jesus ordenou, pode ir para as manadas de porcos, eu dou autonomia. E ali no versículo 11, e andava passeando no monte uma grande manada de porcos. E ali os espíritos malignos entrou sobre aqueles porcos, eles foram lançados sobre o peadeiro e lançados sobre o mar. E era 2.000 porcos que foram lançados sobre os peadeiros e foram lançados sobre o mar. E aqui no versículo 14, e os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado. Quando as outras pessoas olharam e viram aquele homem endemoniado, aquele homem que vivia no sepulcro, todo machucado, todo maltratado, ele sã, perfeito, em uma consciência limpa, perfeito, bem vestido, eles olharam para aquele homem e disseram, como que pode isso? E ali, eles viram o que Jesus tinha feito com aquele homem. Deus deu liberdade para ele, deu santificação para ele, Deus deu vida nova para ele, porque os demônios saíram e o Espírito de Deus habitou sobre aquele homem. E olha que no versículo
15 ele diz: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Quer dizer, um homem a qual outrora vivia nos sepulcros, se retalhando, vivia cortado, vivia nos cemitérios, dormindo. Aí Jesus vem, liberta ele, cura ele, bota nele uma vestimenta limpa, dá uma vestimenta espiritual para ele, e olham para aquele homem e vê ele sã e em perfeita consciência. Isso é Jesus. Isso é o poder de Deus sobre a vida das pessoas. Então, às vezes, não podemos julgar, não podemos condenar as pessoas. Tem pessoas sofrendo, tem pessoas sendo maltratadas, tem pessoas no vício da idolatria, pessoas no vício da bebida, pessoas completamente entregues a um sentimento de destruição, pessoas se matando, se destruindo. Muitas vezes são demônios, são entidades, são espíritos malignos que estão habitando na vida das pessoas. Então aqui, através desta palavra, meu irmão, minha irmã, Deus fala para mim e para você que há maneiras de nós nos sermos libertos através de Jesus. Nem tudo aquilo que nós olhamos é o que é aparente. Às vezes nós temos que ter uma certa visão espiritual, não podemos julgar e condenar, porque às vezes a pessoa está sofrendo, às vezes a pessoa está num vício, é porque tem demônios agindo na vida dela, tem espíritos malignos. Ali naquele momento, Jesus não condenou aquele homem, ele olhou e viu que naquele homem, no endemoniado de Gadareno, tinha um espírito maligno, tinha uma entidade de demônios, uma legião de entidades habitando no corpo daquele homem. Mas quando Jesus chegou, ele viu no mundo espiritual que o que aquele homem precisava era de uma libertação espiritual. Uma libertação espiritual. E só Jesus que pode dar. De que maneira? Através da palavra, através da entrega. E aquele homem ali, ele clamou por Jesus. E quando Jesus chegou perto dele, ele foi liberto e recebeu a tão grande libertação que ele precisava. Aquele homem aqui, a Bíblia fala que ele vivia nos sepulcros, ele vivia se cortando, se retalhando. Então, meu irmão, minha irmã, através desta palavra aqui, o que Jesus fala para mim e para você? Há uma maneira, há uma forma precisa, uma forma certa de expulsar o mal. Mas para isso você tem que ter vida espiritual. Eu vejo às vezes as pessoas querendo expulsar os demônios, as entidades com força, brigando, discutindo, batendo boca ou querendo botar a mão. Demônio se expulsa com poder e autoridade, com jejum, com oração. Você não precisa botar a mão. É poder e autoridade, é falar assim, em nome de Jesus, espírito imundo, saia, e ali vai sair. Você tem que ter chamada, você tem que ter vida espiritual. Ali Jesus tinha vida espiritual com Deus. Jesus tinha intimidade no mundo espiritual para expulsar os demônios. Então assim Deus também quer nos dar autoridade, quer nos dar autonomia para expulsar os demônios. Aí você fala, de que maneira eu consigo expulsar um demônio? Através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra e vida espiritual com Deus. Aí você consegue ver o mundo espiritual. E o próprio inimigo também vai ver que você tem vida espiritual com Deus. Que expulsar o mal não é para qualquer um. Para expulsar demônios não é para qualquer um. Você tem que ter vida espiritual. Você tem que ter vida com Deus, vida no altar, para poder ter autoridade. Porque senão Satanás vai rir na nossa cara. Por que tem pessoas que não conseguem expulsar demônios? Porque não tem autoridade, não tem autonomia. Não tem vida com Deus, não tem como expulsar. Ali Jesus expulsou aquela entidade, Deus expulsou aquela legião de demônio, porque Jesus tinha vida com Deus, Jesus tinha um propósito com Deus. E antes de Jesus chegar diante daquele homem, os demônios já sabiam quem era Jesus. Ele só olhou e disse, bem seis que tu és filho do Deus Todo-Poderoso. Tu vens aqui me atormentar? Jesus só olhou e disse, sai deste homem, espírito imundo. E ali na mesma hora, aquele homem foi liberto. Então, meu irmão, minha irmã,
Às vezes essa palavra é uma palavra um pouco forte, é uma palavra um pouco... As pessoas ficam um pouco com medo, mas é a palavra de Deus. É a palavra a qual nós estamos lendo aqui. Você que tem dúvida dessa palavra, Marcos capítulo 5, o endemoniado de Gadareno. Aqui Deus nos ensina como expulsar o mal. Aqui Jesus, ele nos ensina. Jesus só olhou e disse: espírito imundo, saia dele. Espírito imundo, saia dele. E ali o espírito saiu. Quando você for expulsar o mal, vai em nome de Jesus, fale: em nome de Jesus, espírito imundo, sai desse corpo. Mas em nome de Jesus, a autoridade está em nome de Jesus. Não está em fulano, não está em ciclano, não está no homem. Está em Jesus. Toda a autoridade, a palavra de Deus foi nos dada no céu e na terra para expulsar todo o mal. Então, quando você for expulsar o mal, fala assim: em nome de Jesus, espírito imundo, saia dele. E ali, se você tiver vida com Deus, vida espiritual, o mal sai em nome de Jesus. Que Deus venha falar, isso aqui não é uma palavra para botar medo, uma palavra para trazer angústia, botar medo, mas é uma palavra de renovo, é uma palavra de ensinamento, como vencemos principado e potestade, como vencemos o império do mal, como vencemos as investidas das trevas. É através da palavra, é através da comunhão, é através da vida espiritual com Deus. Que você possa receber essa palavra aí na tua casa, na tua família, da melhor maneira possível. Que quando você for vencer o mal, que você tenha autoridade no nome de Jesus para vencer todo o mal e ser vencedor em nome de Jesus. Amém. O programa se findou. Falta poucos minutos para o programa acabar. Que Deus venha falar no teu coração da melhor maneira possível. Que essa palavra, guarda ela, que você possa ler essa palavra. Que Deus venha falar no teu coração da melhor maneira possível. Marcos capítulo 5, versículo 1, o endemoniado de Gadareno. Que Deus venha falar no teu coração, que você venha meditar sobre essa palavra. Eu sempre falo, nós não temos que pregar só rosa, temos que pregar também um espinho. Às vezes é uma palavra um pouco forte, é uma palavra um pouco dura, às vezes é uma palavra que traz um pouco de receio, mas é a palavra de Deus. Nós temos que pregar a palavra de Deus, é o que está escrito aqui. Eu não tirei nenhum J, nem um tio, eu estou dentro da palavra. Você que tem dúvida, quiser ler essa palavra, está aqui, Marcos capítulo 5. O endemoniado de Gadareno. E que Deus venha falar no coração de cada um em nome de Jesus. O programa está se findando, falta poucos minutos para o programa acabar. Que Deus venha falar no coração de cada um. Vamos para o término do programa com o momento da oração em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, amado Pai, diante da Tua presença, Senhor, coloca esta palavra. Foi ministrada a Tua palavra, Senhor. Que Tu venha libertar, curar, batizar através do Teu Espírito, ó Pai. Que aonde chegar esta palavra, Pai, que vidas possam ser libertas, que demônios venham a ser expelidos, ó Pai. Que pessoas possam ser tocadas, transformadas, libertas, ó Pai. Que aonde demônios, ó Pai, estiver operando, onde demônios estiver agindo, ó Pai, que as pessoas possam ser libertas, que demônios venham a ser expelidos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Uma semana abençoada a todos, uma semana na presença de Deus, que Deus venha dar uma semana abençoada, uma semana cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Agradecendo aqui aos meus anunciantes, meus patrocinadores, que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.